Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Meu nome é Milena Rodrigues e aqui eu falo muito sobre transtornos de personalidade narcisista, com foco na parentalidade, ou seja, pais com transtorno de personalidade narcisista. Também trago assuntos diversos sobre comportamento humano, sobre a mente, sobre funcionamento mental, o funcionamento do aparelho psíquico. Trago dicas, mas o principal assunto é o transtorno de personalidade narcisista. Muito se confunde traços de personalidade narcísica com o transtorno de personalidade narcisista. Então, muito se ouve falar sobre que se teve um aumento de narcisistas, né? Não é que se teve um aumento de narcisistas, é que o transtorno é uma coisa e traços é outra coisa. São coisas semelhantes que fazem parte, sim, do transtorno de personalidade, mas uma pessoa com traços narcísicos não pode ser caracterizada como uma pessoa com transtorno de personalidade narcisista. Há uma diferença. Então, eu vou trazer o enfoque nesses assuntos. E assim, se você tem uma história que já passou, né, com algum narcisista, seja com pessoas com muitos traços narcísicos, ou mesmo com alguém que tem o transtorno de personalidade narcisista, deixe os seus comentários aqui e deixe sua história no e-mail abaixo na descrição do vídeo. Se você está gostando, curta, compartilhe, comente, e para que você possa receber outros vídeos também falando sobre o assunto. Bom, a sua história pode ser muito útil para que outras pessoas vejam que não estão passando sozinhas por essas dores emocionais, físicas, né, e psíquicas. Por quê? Quem é vítima de pessoas com transtorno de personalidade narcisista acabam sofrendo alguns traumas, alguns danos que podem danificar também a estrutura cerebral, como eu já falei em vídeos anteriores que já está aqui no canal. Bom, hoje eu vou dar continuação falando um pouquinho sobre a dinâmica entre pais e filhos de narcisistas, né? Filhos de pais narcisistas. Como ocorre essa dinâmica? Bom, dentro da estrutura familiar, pode ser um genitor ou ambos os genitores com transtorno de personalidade, eles vão escolher um filho para ser o bode expiatório, outro para ser o filho neutro, e outro vai ser o filho dourado, que é aquele filho que o narcisista ou a narcisista vai projetar todas as suas qualidades naquele filho, seus desejos, né? Enfim, e o bode expiatório é exatamente o contrário, aquele que o pai ou a mãe, o genitor ou a genitora vão colocar sobre ele todos os seus lixos emocionais, suas frustrações, coisas que não puderam realizar, ou tudo que eles fazem, eles invertem culpa e jogam também nesse filho que é o bode expiatório. E o neutro normalmente fica no meio ali dessa dinâmica. Bom, quem é o bode expiatório? O bode expiatório normalmente é a criança que bate de frente com os pais ou que observa a dinâmica familiar tóxica. Ele começa a indagar o pai ou a mãe, porque o pai e a mãe estão fazendo isso, ou observa as incoerências desse pai ou dessa mãe. Muitas vezes o pai fala uma coisa e faz outra, ou então distorce acontecimentos dentro do lar, e esse filho observa esses padrões. E ele bate de frente, normalmente é quem bate de frente com esses pais. Esse pai, observando essa dinâmica, opa, o filho está sacando aqui o que eu estou fazendo. Ele começa a inverter culpa e jogar a culpa das coisas que ele faz sobre esse filho. Ou então começa a inventar mentiras sobre esse filho, difamar esse filho, começa a falar que o filho é rebelde, ingrato. Mas tudo isso para desviar o foco de si. Por quê? Narcisistas, eles tentam parecer para a sociedade, para familiares, pessoas muito boas, muito justas, pais perfeitos. E eles não são assim de fato. Toda pessoa psiquicamente saudável, eles sabem que eles vão errar em certos momentos, como pai ou mãe, que eles vão ter coisas a olharem para si e se melhorarem. Ele vai ser aquilo que ele é. Se ele errou, ele vai pedir desculpas, ele vai tentar reajustar os padrões e seguir a vida normalmente. Agora, os narcisistas não. Eles precisam manter a imagem impecável, né? Como eu disse, como a estrutura dessa criança foi fragmentada lá na infância, ela não teve o amor ou o apoio do pai ou dessa mãe,
Em vez de ela ter consciência, começar a observar e raciocinar sobre como agir e como não agir, não, ela começa a interiorizar aquela falta de amor e achar que o mundo lhe deve amor, que o mundo lhe deve atenção, que o mundo lhe deve respeito, que o mundo lhe deve. Uma pessoa saudável emocionalmente, que também foi quebrada na infância, né, ela vai pensar, tá, o mundo me quebrou, meus pais fizeram isso, ou aconteceu isso comigo na infância, então eu vou fazer diferente. Porque assim como eu não quero que aconteça comigo, ou eu não gostaria que tivesse ocorrido comigo, eu não vou fazer para com o outro. Narcisistas, não. Eles já, essa estrutura, na formação dessa estrutura, eles pensam o seguinte: eles não racionalizam. Tá, meu pai e minha mãe estão fazendo isso comigo, então eu tenho que modificar. Então eu não posso repetir esse padrão com outros. Ele não pensa desse jeito, ele pensa: meu pai e minha mãe fizeram isso, então calma aí, eu não posso ser rejeitado, não posso sofrer. Como assim eles ousam me rejeitar, eles ousam me abandonar, eles ousam me bater, então calma aí, eu me devo esse amor. Então o mundo vai me dever amor, meus filhos vão me dever amor, respeito, gratidão, honra. Então eles vão começar esse processo de empatia interno. Eles não vão ter empatia para com o outro. É um processo. O mundo me deve. A empatia é para comigo mesma. Eu mereço mais amor, eu mereço mais respeito, eu mereço ser colocado ou colocada em um pedestal. Essa é a estrutura narcísica, a formação. Bom, a gente tem o narcisismo primário, que é quando o bebê ele precisa da mãe, ele precisa ser suprido, seus instintos de sobrevivência precisam ser supridos. Então, ele vai pedir atenção, pedir colo, pedir o alimento materno, né? Isso é o narcisismo primário que é saudável. Agora, a formação da estrutura psíquica narcísica já ocorre um pouco mais tarde, mais tardiamente, quando a criança já começa a desenvolver, calma aí, opa, não, eu sou merecedor. E permanece esse narcisismo primário, né? Esse narcisismo primário permanece ao longo da vida. Então, não tem essa conscientização, essa reflexão de eu preciso me melhorar. Bom, então essa criança vai ter o ego fragmentado, o ego fragilizado, totalmente fragilizado por não receber aquilo que ele precisaria ter recebido dos pais ou dos cuidadores, e vai exigir isso dos filhos, da sociedade. Então, para isso, para que eles ganhem a atenção, para que eles ganhem essa aprovação social, essa admiração social, para se manter, como que eu posso falar assim? De outra forma, como o ego ali foi quebrado e é um ego vazio e fragmentado, então precisa ser suprido esse ego, né? De forma mais clara, para falar um pouquinho de forma mais clara. Então, esse ego vai precisar ser suprido, como com elogios, com admiração, com ser colocado num pedestal. Então, eles sempre vão precisar manter a aparência, a boa aparência, o bom papel de pai ou de mãe, nesse caso, né, de pais com transtorno narcísico. Eles vão precisar mostrar para a sociedade o quão bons pais eles são, o quão são pessoas admiráveis, o quão são justos e honestos, mas nada disso é a verdade nua e crua. Eles sabem que dentro deles há uma falta, um vazio, mas eles colocam uma máscara para a sociedade para que sejam admirados, para que esse vazio da infância, essa memória afetiva lá quebrada na infância, não retorne. Então, eles sempre vão precisar manter essas máscaras para serem pessoas admiradas. Viu como você é um bom pai, uma boa mãe, você é gentil, você é um bom amigo, você é um bom vizinho, você é um bom companheiro, uma boa companheira. Então, eles precisam manter essa máscara de boas pessoas, de pessoas gentis, mas para esconder o vazio egóico, o vazio da alma, né? Não tem essa reflexão. Bom, uma pessoa mentalmente saudável, o que ela vai fazer? Ela vai fazer essa reflexão: caramba, eu fui quebrado, então quem deve preencher esse vazio? A resposta é você mesmo. Porque o mundo não nos deve absolutamente nada. Nem o outro, nem os seus pais, nem seus irmãos, nem seus filhos, ninguém te deve nada. Quem deve suprir isso é você. Com o que você suprir isso? Com a autoconsciência. Como eu posso melhorar meu comportamento? Como eu posso melhorar o meu desenvolvimento pessoal? Como eu posso ser uma pessoa genuinamente melhor? Não mascarar que eu sou uma boa pessoa, mas genuinamente me tornar uma boa pessoa. Então você vai fazendo esse
processo reflexivo. Entretanto, narcisistas eles não possuem essa autoconsciência, então eles vão viver de mascaramento. Por isso que eles costumam jogar todo o seu lixo emocional em uma terceira pessoa. Se essa pessoa, por exemplo, é casada e não tem filhos, ela vai jogar no companheiro esse seu lixo emocional. Obviamente, nem todo mundo que faz isso é narcisista, tá? É um conjunto. Você precisa ter, no mínimo, 5 ou 6 características bem marcantes, traços bem marcantes, dentro do DSM-5, que é o Manual de Diagnóstico de Transtornos Mentais, para que seja tratado como um transtorno de personalidade. Porque muitas pessoas têm muitos traços do narcisismo, tá? Traços narcísicos não é a mesma coisa que ter o transtorno de personalidade narcisista. Então, uma pessoa mentalmente saudável, ela vai fazer essa reflexão. Então, vamos supor, às vezes uma pessoa acaba agindo dessa determinada maneira, projetando no outro algo negativo em si, mas não porque ela seja ou que ela tenha o transtorno de personalidade narcisista, mas porque ninguém chegou para ela e falou assim, olha, calma aí, olha aqui para você e você tá fazendo isso, isso, isso para mim. Às vezes só precisa disso, né? Porque nem todo mundo consegue fazer essa autorreflexão e perceber e observar a si mesmo. Então, às vezes, essa pessoa, quando você aponta, quando você pontua o que ela está fazendo, ela vai se melhorar automaticamente, ela vai refletir, vai fazer esse processo de interiorização, reflexão, e vai mudar os seus padrões comportamentais, tá? Agora, uma pessoa que tem o transtorno de personalidade narcísica, quando o filho, ou o cônjuge, ou seja quem for o colega de trabalho, ou amigo, pontua essa pessoa, ela vai falar, não, você é assim. Ela não vai admitir que você mostre para ela as falhas dela. Então, no transtorno de personalidade narcisista, a pessoa não admite ser confrontada, não admite ser contrariada, porque dentro dela, na cabeça dela, ela é um ser perfeito, um ser que não precisa de melhoria, um ser que não precisa se trabalhar, um ser que não precisa se corrigir. Para quê? É sempre o outro. O outro precisa, o outro faz, o outro é sempre no externo. Tá? Essas pessoas normalmente não costumam falar sobre elas mesmas, costumam sempre falar sobre o outro, tá? Para preencher o seu vazio da alma. Bom, no caso do bode expiatório, esse pai e essa mãe vão colocar todo esse lixo emocional, todas essas suas falhas de caráter, toda essa dinâmica negativa que tem em si, em cima do filho, que é o bode expiatório. Para quê? Para que ele se mantenha na imagem de bom pai, de boa mãe, de genitor perfeito, né? É isso que o narcisista gosta de fazer, se manter a sua imagem perfeita. Para isso, tudo que é negativo dentro dele, ele vai projetar para esse filho. E normalmente esse filho é quem sai da dinâmica familiar, é o que se isola, é o que sai dali, porque ele já tentou de diversas maneiras pontuar esse pai e essa mãe. Ele já viu essa dinâmica tóxica, ele já presenciou muitas distorções de acontecimento, ele mesmo já foi vítima de processos de difamação, familiares de triangulação, porque o narcisista ele faz a triangulação com outros familiares ou mesmo com irmãos que moram ali debaixo do mesmo teto. E se essa pessoa, esse adulto, esse adolescente sai de casa para ir fazer sua vida, vai ser muito mais difamado, vai ser muito mais prejudicado, a sua visão, a visão desse filho vai ser prejudicada, porque esse pai e essa mãe têm que manter a imagem, têm que manter a admiração para si mesmo. Eles precisam dessa admiração de familiares, de amigos, de vizinhos, de colegas de trabalho, entre outros, né? Eles têm que manter. Então, para isso, eles vão precisar pegar uma pessoa para que seja o bode expiatório. No caso de pais, é um dos filhos, tá? No caso de pessoas que não têm filhos, ela vai pegar uma terceira pessoa para fazer o mesmo, para que essa pessoa também seja o bode expiatório da situação, né? Por exemplo, a pessoa trabalha numa empresa e ela sabe que o outro faz um serviço, por exemplo, um pouco melhor do que ela se sente rebaixada. O ego fragmentado vai acionar o sinal de alerta. Quando aciona o sinal de alerta, essa pessoa vai falar assim, opa, essa pessoa ali é melhor que eu, mas eu tenho que ser melhor que aquela pessoa. Como assim ela ousa se mostrar melhor do que eu?
Não. Então ela vai pegar e difamar essa pessoa. Você viu como fulano é isso? Você viu como fulano é aquilo? Às vezes até não consegue distorcer ali a situação dentro do ambiente de trabalho, mas aí ela vai pegar uma história pessoal da vida daquela pessoa que ela ficou sabendo e vai tentar destruir a reputação daquela pessoa. Nada mais é para que o seu ego vazio seja preenchido. Uma pessoa mentalmente saudável não precisa, ela vai reconhecer que o outro vai fazer o trabalho melhor do que ela, ou o outro é mais bonito do que ela, ou o outro é mais rico do que ela, ou o outro é mais cheiroso do que ela. Isso são pessoas saudáveis mentalmente. Narcisistas não, narcisistas têm um vazio de alma, um vazio interno. Então, o outro não pode ser mais bonito, ser mais cheiroso, ser mais rico, ser mais inteligente. Não, para o narcisista aquilo vai quebrar, vai mostrar para ele mesmo quão vazio e pequeno ele é. Então ele não pode, então ele vai tentar destruir a imagem do outro para se engrandecer em cima daquele outro, seja quem for. No caso de filhos narcisistas, essa função vai para o bode expiatório, tá bom? Então, assim, por hoje é isso. Eu expliquei brevemente, espero que vocês tenham compreendido. Se vocês tiverem uma história para contar, já passou pela mão de algum narcisista, deixe sua história aqui, porque eu trazendo a sua história aqui, você pode ajudar a fortalecer outras pessoas, para que outras pessoas que estejam passando pelas mãos de narcisistas, né? Porque o narcisista ele destrói o emocional dessas pessoas, ele destrói com difamação, com distorção, com inversão de culpa, né? Coisas que eu já citei em outros vídeos. Como eles fazem isso, então essa pessoa provavelmente não vai ter um apoio ali, uma rede de apoio, porque o narcisista ele já faz essa destruição ao redor dessa pessoa, exatamente para quando essa pessoa for contar algo, ela seja desacreditada. Isso é um outro padrão do narcisista, tá? De quem tem transtorno de personalidade narcisista. Eles destroem a imagem dessa pessoa falando inverdades para terceiros, para que quando essa pessoa reage e fale alguma coisa, a sua imagem já esteja destruída e essas outras pessoas não escutem a vítima, tá? Quando na verdade o narcisista coloca a vítima como o vilão da história deles, mas eles são os vilões de fato. Mas eles não podem se mostrar, né? Eles têm que mostrar essa boa imagem. Então, se você foi vítima, provavelmente você não tem uma rede de apoio. Se você conseguiu superar sozinho ou teve o apoio de outras pessoas e quiser contar sua história aqui, me mande através do e-mail na descrição a sua história. Eu conto aqui, eu consigo tanto ajudar você, caso você não tenha uma rede de apoio, com alguma dica, alguma mudança ali dentro da sua história, das suas vivências, alguma observação ali, eu posso fazer alguma observação dentro da sua história para te ajudar de alguma forma. Se você já superou essa história com algum narcisista, você também pode contar aqui, que daí você também ajuda a fortalecer outra pessoa, tá bom? Então é importante essa troca, tanto eu trazendo conhecimento para vocês aqui, quanto vocês também me ajudando para que nós possamos juntos ajudar outras pessoas também, tá bom? Então por hoje é isso. O vídeo ficou um pouquinho longo, mas espero ter explicado bem para vocês. É isso, fiquem com Deus, até o próximo vídeo.